Maravilha, irmãos, boa noite. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre. Que culto maravilhoso. Tivemos aqui um ministério de louvor, na verdade, né? Um momento de louvor poderoso. E creio que nessa mesma atmosfera o Senhor há de falar também ao teu coração. Amém? Então curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua fidelidade, por esse dia tão especial, tão maravilhoso, que o Senhor separou, um dia memorável. Obrigado pelas boas coisas que temos vivido, Senhor, na nossa vida, coisas que o Senhor tem promovido. Obrigado por promover amigos. Obrigado, meu Deus, por vivermos num ambiente familiar, estarmos cercados, Senhor, de pessoas maravilhosas e ungidas, pessoas que têm nos acrescentado tanto. Obrigado por termos plantado no ministério tão organizado, tão abençoado, como o Ministério Verbo da Vida, um ministério que preza pela Tua Palavra. Isso foi Tua bondade que nos trouxe para cá. Obrigado pela vida de cada amado irmão que veio aqui nessa noite, disposto a ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, a Tua instrução, o Teu ensino. Dai-me graça e sabedoria para transmitir, e a eles graça e sabedoria para entender a Tua Palavra, cada um dentro do seu nível. Em nome de Jesus, todas as pessoas que estão também em casa, que elas possam ser confortadas e consoladas por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Graças a Deus. Diga assim: Deus é bom. Aleluia, o tempo todo Ele é bom. Obrigado, queridos irmãos. Foi um momento de louvor excepcional, maravilhoso. Vamos agora então jantar. Glória a Deus. E eu espero nessa noite ser aqui um canal de Deus para servir a palavra para vocês. Amém, queridos irmãos. Também os irmãos que estão em casa nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, quero pedir a você que compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque certamente alguém vai precisar disso que vai ser ministrado nessa noite. Aproveite aí, dá o seu like, não custa nada, não é? Se tivermos aí 100 pessoas nos assistindo agora, temos que ter 100 likes aí. É inadmissível você não clicar no botão. Olha só, é tão fácil, você vai direto aí, clica aí, dê um joinha, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai estar compartilhando com mais pessoas. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a passagem da lei para a graça. Eu creio que esse é um assunto muito importante que nós devemos estar tratando nessa noite. A gente não vai esgotar tudo, não é, nessa ministração, mas eu creio que o Senhor separou coisas que são primordiais para você saber nessa noite. A passagem da lei para a graça. Nós temos falado aqui de forma insistente que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são a nova aliança em vigor ainda. Muita gente fala, mas pastor, está no Novo Testamento. Obviamente que faz parte dos 27 livros do Novo Testamento. Mas os evangelhos, seu conteúdo, não é? Enquanto Jesus estava andando com os discípulos, não estava vigorando a nova aliança. O final, sim, dos evangelhos está vigorando, sim, a nova aliança. Entende, irmãos? No finalzinho, para você ter uma ideia, a nova aliança começa no Evangelho de João, a partir do capítulo 20, versículo 22, para ser preciso com você. Ali Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado e ter sido glorificado, ele aparece para os discípulos e diz assim: Pai seja convosco. E dizendo isso, a Bíblia diz que ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Ali eles nasceram de novo. Agora, enquanto Jesus estava andando com os discípulos, eles não eram pessoas nascidas de novo. Os irmãos entendem isso? Na maior parte dos evangelhos, vamos dizer aí, 99% do conteúdo dos evangelhos, Jesus era um judeu debaixo da lei judaica, estava, portanto, limitado, porque não podia dizer certas coisas. A gente vai estar tratando sobre isso. Ele não podia abrir logo de uma vez tudo que os discípulos iriam receber depois pelo Espírito, pelo ministério do Espírito. Quantos sabem que Jesus teve um ministério terreno? Sim ou não? Quantos sabem que o Espírito Santo agora está exercendo o seu ministério? A Bíblia fala que nós não estamos debaixo do ministério da letra, mas debaixo do ministério do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo depois iria comunicar o que iria ser doutrina, o que iria ser verdade, o que os apóstolos iam usufruir de fato, não é? Dos benefícios da nova aliança. Mas enquanto Jesus andava com os discípulos, não havia todo esse conhecimento. Jesus não pegou e jogou tudo de uma vez. A gente vai ver isso, que ele teve muito cuidado com isso. Ele teria que romper 1.200 anos de tradição de uma única vez. Então, enquanto os discípulos andavam com Jesus, estava debaixo da velha aliança, não da nova aliança. Os irmãos podem entender isso muito bem. Pronto, então, imagina comigo agora que nós não podemos então pegar todos os textos que foram ditos nos evangelhos e transformar em doutrina. Porque o que foi dito nos evangelhos estava debaixo, grande parte, da velha aliança. Tudo que foi dito no evangelho não deve ser transformado em doutrina na nova aliança? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que boa parte daquilo que é dito nos evangelhos não deve ser trazido para a nova aliança como doutrina. E como descobrir isso? Como que a gente pode então identificar se os textos dos evangelhos eles devem ser trazidos para a nova aliança ou não? Então, eu vou ensinar vocês 2 perguntas. Com essas 2 perguntas, a gente vai conseguir descobrir se um texto deve ser trazido para a nova aliança ou não. Ok? E depois a gente vai submeter 3 doutrinas a essas 2 perguntas que eu vou ensinar a vocês. 3 doutrinas. A primeira é: o crente fica endemoniado? A segunda doutrina é: devemos guardar o sábado na nova aliança? E a terceira, se Deus me ajudar a chegar lá e tiver tempo para isso, a gente vai ver se o Pai Nosso é o modelo de oração perfeito para a nova aliança. Ok? Até aqui tudo bem? Glória a Deus. Então vamos iniciar. Queria pedir que o amado irmão apagasse essas luzes amarelas aqui e deixasse só o slide. Então nós vamos para o nosso texto base de reflexão. Eu fiz só um resumão, mas eu vou explicar agora devagar, tá bom? Vou tentar. Então vamos lá, queridos, por gentileza, passe o primeiro slide. Pronto, esse é o nosso texto base, a gente vai analisar ele. Observe o que Jesus vai dizer. Tenho ainda muito que vos o quê? Então Jesus tinha muita coisa para dizer a eles? Tinha ou não tinha? É o que ele está dizendo. Aí ele fala assim: mas vós não podeis suportar? Sabe aquela criança que você não, de 3 anos de idade, que você não pode falar com ela sobre finanças, você não pode falar com ela sobre sexo, você não pode falar com ela sobre política, porque ela só tem 3 anos de idade? Eu estou fazendo uma analogia grosseira, tá certo, irmãos? É só para te mostrar que eles não estavam prontos para receber tudo aquilo. Deus trabalha dessa forma. Ele não vai cobrar de um novo convertido tudo que ele cobraria de uma pessoa que tem 30 anos de crente, cansada de ouvir as mesmas coisas e não praticar. Os irmãos entendem isso? Um novo convertido, ele de repente ele vai ser atendido numa oração que o outro cara que tem muito ano, se ele orar do mesmo jeito, não será atendido. Porque é mais ou menos uma criança quando chora. Se uma criança chorar, você sabe que ela está com fome? É a linguagem dela. Se ela tiver com dor, com cólica, se ela chorar, a criança está com cólica. É a linguagem dela. Vai ser atendida ou não vai? A mesma coisa, Deus não suportará certos tipos de oração, modelos errados de oração, depois que você aprendeu a forma certa de orar. Ok? Então, da mesma forma aqui, eu estou transportando para esse texto. Ele está dizendo: olha, vocês não podem suportar isso agora. Eu tenho muita coisa para dizer. É pouca coisa que ele tinha para dizer? É fantástico o que as epístolas de Paulo revelaram para nós. Essas são as coisas que ele iria dizer, que o Espírito quer trazer. Vamos lá. Quando vier, porém, quem? Da verdade, ele vos guiará toda, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver o quê? E vos anunciará as coisas que hão. Então viriam coisas que seriam ensinadas para os discípulos posteriormente, sim ou não? Coisas, inclusive, que iriam até desfazer muito daquilo que foi ensinado debaixo da antiga aliança. É o que nós vamos ver hoje. Coisas que foram citadas por Jesus que não deve vigorar na nova aliança. Ok? Então,
as coisas iriam ser reveladas no futuro. Então nós percebemos, Jesus tinha muita coisa para dizer, não podia dizer naquela estação, naquele tempo, por causa, vamos dizer assim, da faixa etária dos discípulos espiritual. Ok, não pôde dizer, mas que no futuro ele iria dizer. Até aqui tudo bem, gente? Pode passar o próximo, por favor. Bom, vamos lá, vamos refletir essa primeira pergunta aqui. O que eles não poderiam suportar naquele momento? Que era tão importante que Jesus tinha que dizer para eles e que eles não poderiam suportar naquele tempo. O quê? Segunda pergunta. O que o Espírito Santo iria anunciar no futuro para eles? Qual é o teor? Pode passar o próximo. Certamente que é a base doutrinária da igreja e as mudanças que viriam. Então, toda a base doutrinária, tudo aquilo que a gente acredita, foi falado posteriormente, após a morte, a ressurreição, a glorificação de Cristo, de Atos dos Apóstolos para frente. Isso foi anunciado e se transformou em doutrina. As revelações de Paulo principalmente, onde Cristo apareceu para ele muitas vezes. Jesus para ele, olha, eu estou aparecendo para você agora e vou te informar mais coisas das outras vezes que eu aparecerei para você ainda. Esses homens, debaixo da inspiração divina, deixaram as cartas que nós lemos hoje. Mas tudo foi revelado pelo Espírito Santo, pelo ministério do Espírito Santo. E também Jesus apareceu para Paulo algumas vezes, para trazer revelações para eles, para que eles pudessem deixar como herança doutrinária para nós. Os problemas foram surgindo na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, de Tessalônica, e Paulo respondendo aquelas questões, acabou ficando como orientação de doutrina para nós. Falou sobre criação de filho, falou como se mover debaixo do poder do Espírito Santo, a ordem no culto, na questão dos dons, não é para ninguém profetizar enquanto o outro está profetizando, o restante se cale, os outros julguem. Ele foi ensinando essas coisas à medida que as necessidades foram surgindo, mas ao longo de alguns anos. Ok? Então todo o alicerce doutrinário que nós vivemos hoje como igreja, ele foi deixado como herança posteriormente, mas não nos evangelhos. Os evangelhos têm alguma coisa para se aproveitar? Diga sim! Muita coisa se aproveita, muito do que Jesus falou nos evangelhos é transferido como doutrina, sim senhor e sim senhora. Agora, como saber? Pode passar o próximo, por favor, vamos avançar. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de mudança, porque não é fácil você fazer mudança, nem na sua casa. Se tiver 2 mulheres dentro de casa ou 3, elas vão entrar em acordo para ver se vai mudar o móvel de lugar ou não. Quando faz, a outra reclama, porque você botou esse negócio aí, é feio, mulher, é ou não é? Esse negócio está feio desse jeito, vai lá e vai meter a mão e vai mudar, é ou não é assim? Você imagina você mudar 12 séculos de tradição, 12 séculos, de Moisés até Cristo, são 12 séculos. O Brasil tem 500 anos e pouco de descoberto, 521 anos, né? 22 de abril de 1500, é o ano do descobrimento. Nós temos 521 anos de história. Olha quanta coisa para trás. 521 anos é muitos anos? São muitos anos? Imagine 1.200 anos de tradição. Esse silêncio é muito legal. Mostra que você está refletindo juntamente comigo. Não era fácil abandonar aquilo. Não era fácil Jesus chegar e dizer, embora Moisés havia anunciado que ele viria. Moisés disse isso em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e é repetido por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 22 e 23. Foi dito assim: nos últimos dias Deus levantará um profeta semelhante a mim, e todos devem ouvir o que ele disser. A alma que não ouvir esse profeta será eliminada do seu povo. Olha como que Moisés ele foi preciso na sua profecia. Ele anunciou que Jesus viria, Jesus ia chegar, mas você sabe que nem todos deram ouvidos àquilo que Jesus disse. Houve uma divisão, os judeus permaneceram com o seu culto, com os seus rituais, e entrou então a igreja, o outro povo. Quem é a igreja aí? Glória a Deus. Então, mas foi anunciado que essas mudanças elas chegariam. Então não é fácil promover mudanças,
Não é fácil. Imagina aí, e agora a questão do templo, da centralidade do templo, o templo como local de culto principal dos judeus, onde eles iam cultuar ao Senhor. Jesus disse: o templo agora é você. A questão da circuncisão, onde o menino com 8 meses de nascido, deveria ser apresentado no templo ao 8º dia e ser circuncidado, cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino. Isso era um ritual que eles mantinham desde a época de Abraão. E agora não vai ser mais preciso se circuncidar. Imagine aí os sacrifícios de animais que eram oferecidos direto. O sacerdote ficava sacrificando os animais para perdoar os pecados do povo. Agora não vai mais precisar de sacrifício. Imagina aí que só uma tribo era separada para servir no santuário, só a tribo de Levi. E agora nós todos somos sacerdotes. Imagina aí que o Espírito Santo só podia vir sobre 3 classes de pessoas na antiga aliança: reis, sacerdotes e profetas. E agora o Espírito Santo seria democrático, ele iria habitar dentro de todos e estar sobre todos. Imagina aí que só os profetas, os sacerdotes e os reis poderiam ser usados para profetizar, e agora qualquer um de vocês pode profetizar. Todas essas mudanças, Jesus ia jogar na cara dos discípulos de uma única vez. Você acha que ele ia fazer isso? E como que eles iriam reagir? Vou te mostrar aqui 4 coisas que você precisa saber sobre mudança. A primeira: quanto mais elementos a serem mudados, mais difícil se torna a mudança. Se você chegar a mudar uma coisa, o povo tem uma reação. Agora chega mudando tudo para você ver. O grande treinador de líderes chamado John Maxwell, em seu livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, ele vai contar a história de quando ele era um jovem pastor de 22 anos e ele foi pastorear uma igreja. E quando ele chegou lá, ele chegou cheio de banca, com o peito estufado, e começou a mudar tudo de uma vez. Isso aqui funciona desse jeito? Vamos mudar, vamos fazer assim agora. Esse departamento funciona assim? Vamos mudar, vamos fazer tudo diferente agora. E ele começou a mudar tudo de uma única vez. O que aconteceu? A igreja se voltou contra ele. Não foi sábio. Depois ele reconheceu e disse: hoje, se eu assumisse aquela igreja, eu iria fazer as mudanças aos poucos. É mais ou menos como Jesus falou: eu tenho muita coisa para dizer, mas eu vou me calar e só dizer depois. Até mesmo entre os crentes, revelações que te alimentam, que são revelações para você, muitas vezes você não pode compartilhar com qualquer pessoa, que eles não vão suportar. Ok, irmãos? Então esse aqui é mais ou menos um culto de ensino. Estou sendo bem apologético, né? Defendendo a fé como ela deve ser, tá certo? Então estou seguindo essa linha aí, o Espírito está dando essa linha, e eu vou seguir essa linha. Número 2, quanto mais inovadora são as mudanças, quem está debaixo de um modelo antigo se assusta e resiste à mudança. Terceiro, quanto maior o tempo que vigora um regime antigo, maior a dificuldade, pois quem está debaixo do regime antigo assumiu que o antigo é melhor. Você entende isso? Quem está debaixo de um modelo antigo assume que o antigo é melhor e não vai querer saber do novo. Foi mais ou menos o que Jesus disse: não se põe vinho novo em odre velho, e não se põe remendo novo em veste velha. Foi necessário um espírito novo, aquelas pessoas nascerem de novo, para que o novo pudesse ser depositado. Então houve a paciência de Cristo em esperar que os discípulos nascessem de novo, para que ele pudesse depositar tudo, porque agora, com a experiência do novo nascimento e com o mestre dos mestres habitando dentro de cada um, fazendo, né, as reparações que eram personalizadas, as instruções que eram personalizadas para cada crente, as mudanças foram mais fáceis de digerir. Porque o Espírito Santo tem um trabalho personalizado com cada um. O que ele trabalha com ele não é da mesma forma que trabalha com ele. Nem com ele, nem com ele, não com ele. Então não se meta na obra que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Porque cada um tem seu tempo de resposta. E se o Espírito Santo tem paciência com ele, por que você não tem paciência com ele? Ele é seu servo ou ele é servo de Deus?
Ele é seu servo ou ele é servo de Deus? Considere o que eu estou te dizendo. É um trabalho personalizado. Agora a gente vai ver o quarto tópico aqui. As pessoas são resistentes à mudança porque querem ficar na zona de conforto. É melhor, deixa como está, rapaz. Está tão bom aqui. A gente vindo do templo, sacrificando animais, vindo adorar no sábado. Está muito bom. Mas quem sabe que o bom é inimigo do melhor? Deus tinha o melhor, irmãos. Deus tinha o melhor. Pode passar o próximo, por favor? Só vê a mãozinha aqui do mouse aqui embaixo. Os evangelhos são a transição entre a velha e a nova aliança. Então temos que tomar cuidado com os textos dos evangelhos, sim ou não? Temos que tomar cuidado, porque nem tudo que está ali deve vigorar na nova aliança. Pode passar o próximo. Vou ler aqui o texto de Hebreus para te mostrar que muito do que foi dito na velha aliança iria desaparecer. Vamos ler aqui Hebreus 8:13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Minha mulher fala que eu fico sempre de costas para essa câmera aqui. O ideal é ficar daqui, né? Aí eu apareço para quem está lá. Pronto. Então, o que se torna antiquado está prestes ao quê? Ele está falando do quê? Da velha aliança. Então, se é aquilo que está prestes a desaparecer, a gente tem que deixar desaparecer. Não é ficar trazendo para a nova aliança de novo. Aquilo que já deveria ter desaparecido, os caras trazendo para a nova aliança. Novamente, bota a arca dentro da igreja, bota o quipá de judeu. Meu irmão, a gente recebeu a herança espiritual dos judeus? Sim ou não? Sim, mas os rituais do judaico deixa para eles. Aliás, as práticas do Novo Testamento no tocante à igreja são melhores, são superiores. Não tem necessidade de você ir no Rio Jordão se batizar de novo. Trazer as pedrinhas do Monte Sinai para abençoar a sua casa. Você já é abençoado, rapaz. Você já é abençoado. Você não precisa de nenhum elemento desse, não. Amém? Comece a se ver como Deus te vê. Comece a se ver como o Senhor te vê. Glória a Deus. Pode passar o próximo. Depois, nós vamos agora refletir em 3 doutrinas. Certo? Não, pode passar o próximo. Vamos para as perguntas. Pronto. Agora, como saber se uma doutrina deve vigorar, que foi dita nos evangelhos, deve permanecer na nova aliança? Como saber? Lembra das 2 perguntas? Vamos saber quais são as 2 perguntas? Na verdade eram 4, porque as outras duas, elas têm cunho mais de profecia. Então, para esses 3 tópicos aqui, essas 2 vai servir muito bem. Então a gente vai saber através dessas 2 perguntas qual doutrina deve permanecer na nova aliança. Primeira pergunta, tem que passar nesse crivo aqui dessa primeira pergunta. Pode passar. Pergunta número 1. O que foi dito nos evangelhos? Foi dito antes ou depois da crucificação, ressurreição e glorificação de Jesus? Essa é a primeira pergunta. O que foi dito nos evangelhos? Foi dito antes ou depois da ressurreição, da crucificação, ressurreição e glorificação de Cristo? Porque se foi antes, então faz parte da antiga aliança. Sim ou não? Porque a nova aliança só começa depois da ressurreição de Cristo, sua glorificação. Amém? Então os textos que estão dessa parte para trás, você já tem que olhar com uma certa desconfiança, já tem que acender uma luzinha. Essa pergunta é importante, sim ou não? Mas a outra pergunta tem mais peso, ela é muito mais importante e é ela que define tudo. Nessa pergunta aqui, se aquilo que está sendo analisado for reprovado, não é o fim de tudo, ok? Porque a outra pergunta tem mais peso, ela vale 8. Ela tem muito mais peso. Vamos para a segunda pergunta. Segundo crivo que tem que passar. Segunda pergunta. O que foi dito nos evangelhos foi utilizado pelos apóstolos do livro de Atos para frente? Se tornou doutrina? Os discípulos ensinaram isso? Se eles ensinaram isso, se tornou usual dos apóstolos, se eles falaram, pregaram, anunciaram, viveram aquilo, então não tem como você dizer que essa doutrina não deve permanecer. Amém ou não?
Então a primeira pergunta: aconteceu antes ou depois da morte, ressurreição e glorificação de Cristo? Ok? Segunda pergunta: o que foi dito nos evangelhos permaneceu como doutrina da igreja de Atos para frente? Então, se permaneceu, irmãos, então é uma doutrina que deve ser observada. Ok? Você pode analisar qualquer doutrina em cima dessas duas perguntas, qualquer uma. Ok? Se passar nessa última aqui, a doutrina é válida. Até aqui tudo bem, gente? Então vamos analisar a primeira de hoje. São 3 que a gente vai analisar. Vamos lá. Primeira doutrina: crente fica endemoniado. Segunda doutrina: o sábado era para ser guardado na nova aliança. E terceira doutrina: o Pai Nosso é o modelo de oração perfeito para a nova aliança. Então vamos analisar rapidamente essas 3 doutrinas aí. Glória a Deus, vamos lá. A primeira é VaptVupt. Vamos lá. Todo mundo está entendendo aí? Glória a Deus, vamos lá. Vamos para o texto. Crente fica endemoniado. Qual o texto que eles costumam usar? Esse texto aqui, ó. Mateus 12:43. Esse é o texto que se costuma usar, se utilizar, para dizer que existe legalidade para um crente ficar endemoniado na Bíblia. Existem textos que comprovam que o crente fica endemoniado. Se usa esse texto aqui. Uma vez eu lendo um livro de um bispo famoso, eu não vou dizer o nome dele, nem dizer o nome do livro. Talvez nos bastidores, se você me procurar, eu te diga, por uma questão de ética. Eu lendo lá, ele usou esse texto para dizer que um crente fica endemoniado. Primeiro a gente vai analisar esse texto aqui. Esse texto foi dito antes ou depois de Cristo ter morrido na cruz, ressuscitado e ter sido glorificado? Foi antes, né? Está em Mateus 12, ó. Bem antes da morte e ressurreição de Cristo. Pode passar o próximo aí, Varoa. Essa é a pergunta que a gente fez. Então, não, pode voltar de novo. Era só para mostrar o outro slide. Volta de novo. Pronto, então, foi dito antes ou depois? Diga antes. Foi antes. Agora, a gente vai ver, isso foi repetido do livro de Atos para frente? Você viu o apóstolo Paulo expulsando o demônio de algum crente? Pedro, Tiago, Apolo, Barnabé, alguns desses caras, citando essa doutrina aqui, repetindo novamente. Então você já sabe que, crente não fica endemoniado. Agora vamos analisar o texto em si. Tem pérola aqui. Vamos lá. Quando o espírito imundo sai de quem? Anda por lugares o quê? Procurando repouso, porém não encontra. Isso aqui ele está falando da época em que alguém era liberto de um espírito imundo e não havia alguém para botar no lugar. Foi numa época em que alguém era liberto e tinha que cuidar para não ser endemoniado de novo. Hoje, quando você liberta uma pessoa, o demônio vai embora, a primeira coisa que você tem que fazer é botar alguém no lugar. Aliás, essa é uma boa deixa para você convidar a pessoa a aceitar a Cristo. Fala, acaba de sair um espírito de você, 10, 15, 30, uma legião, e você tem que botar alguém no lugar para garantir. Para garantir que esses bichos não voltem. Então, na antiga aliança, o demônio saía e realmente ele andava por lugares áridos. E depois ele voltava. Voltarei para minha casa de onde? Ele diz que a casa é dele, ó. Olha como é que o demônio é ousado. Ele diz, de onde eu saí. E tendo voltado, encontra o quê? Varrida aí. Ou seja, pronta para ser habitada novamente. Agora, se alguém é liberto hoje, certo? O demônio sai, ele confessa a Cristo. Quando o demônio quiser voltar, tem um morador dentro. E como que um demônio sujo, imundo, vai habitar com o Espírito Santo dentro da pessoa? Eu estou analisando o texto só como ele é. A gente não está nem entrando aqui em questões mais profundas. Eu estou te mostrando que se tiver alguém dentro, o Espírito Santo está dentro. Como que o demônio vai dizer, Espírito Santo, me dá licença aí que eu tenho que possuir essa pessoa?
é meio incoerente você pensar dessa forma, sim ou não? É claro que o crente não fica endemoniado. E ele continua, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali, e o último estado do homem se torna pior do que o primeiro. Então na nova aliança o crente não fica endemoniado, porque o Espírito Santo está dentro. Quando foi dito isso aqui, foi numa antiga aliança em vigor. Passou no crivo das 2 perguntas? Essa aí? Essa? Primeira pergunta, foi antes ou depois da morte e ressurreição de Cristo? Foi antes. Se tornou usual dos apóstolos esse ensinamento aqui? Então, meu irmão, deleta. Ok? Amém. Então vamos para a segunda doutrina para ser combatida. Vamos lá. Segunda doutrina os crentes devem guardar o sábado? Pronto, essa aqui é uma doutrina que perturba bastante a igreja, viu? E a gente deve vacinar o nosso povo, porque eu mesmo já fui bastante perturbado. A galera chegava mesmo e dizia que eu tinha que guardar os 10 mandamentos, principalmente o sábado, você tem que guardar. Você não guardar, você não pode ser salvo. Então, para vacinar o nosso povo, a gente tem que tocar nessas teclas, certo ou não? Nas universidades, no seu convívio, você conversa com outros crentes, nada contra quem guarda o sábado. Quem está vivendo isso e acha que isso é bom e não está perseguindo ninguém, está tirando um dia para guardar, vá-se embora, meu irmão. É melhor do que não guardar nada, certo? É melhor do que estar fazendo besteira, pelo menos está se consagrando. Agora, dizer que isso é condição para a salvação... Então essa é uma doutrina que costuma perturbar muito a igreja. Por isso que a gente vai analisar ela à luz das 2 perguntas. Então vamos para os textos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na... Que dia que ele entrou? Na sinagoga. Segundo o seu? Era costume de Jesus então guardar o sábado? Sim. A gente está vendo aqui. Ele era um judeu debaixo da lei. Irmãos, todos os seus discípulos guardavam o sábado. A gente vai ver isso no próximo slide. Se submetermos à pergunta, esse aqui, foi dito antes ou depois da crucificação? Foi antes, está vendo? Então já acende uma luzinha. Passa o próximo. Ora, os discípulos também fazendo o mesmo. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o... Então... Elas aqui, as mulheres que foram depois preparar o corpo de Jesus, elas guardavam o sábado. Agora nós estamos falando de Lucas 23, 56. Nós estamos falando do sábado. E Jesus ressuscitou quando? No domingo. Foi antes ou depois da sua ressurreição e glorificação isso aqui? Antes. Então já foi reprovada essa doutrina. Já foi reprovada na primeira pergunta. Vamos ver se ela é reprovada na segunda? Pode passar o próximo. Pode passar, que eles já entenderam. Povo inteligente, né? Volta aí. Esse é o primeiro versículo? Não é? Para a gente analisar. Então, se repetiu de Atos dos Apóstolos para frente, esse ensinamento da guarda do sábado, se repetiu, os apóstolos utilizaram-se dele, ensinaram que devia se guardar o sábado, de Atos para frente. Bom, quem defende essa doutrina, abre alguns textos que nós vamos abrir agora e analisar, diz que sim, que os apóstolos guardavam o sábado, principalmente o apóstolo Paulo. Então eles dizem isso, abrindo esses textos que nós vamos analisar a partir de agora. Agora, irmãos, sinceramente, nós temos que ser honestos na interpretação. Se uma interpretação não cabe, você descarta, cara. Descarta. Se ela não cabe, se ela não encaixa, não faça malabarismo para tentar encaixar uma interpretação. Descarta ela e viva feliz. Até chegar à revelação certa. Não tente manipular os textos, tentar inventar. Porque se você foi chamado para ensinar o chamado de mestre, a Bíblia fala que nós mestres receberemos maior juízo. Os irmãos entendem bem? Então seja responsável. Como uma doutrina não encaixa, a gente deixa de lado. Não tem nenhum problema reconhecer que você estava errado. Amém.
Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram aonde? Tessalônica, onde havia uma sinagoga de Paulo, segundo o seu, foi procurá-los e por 3, sabe o que eles dizem? Que aqui Paulo tinha o costume de guardar o sábado, mas eles não estão vendo que a questão do costume está subordinado à questão dos judeus. O costume de Paulo, era ir na sinagoga evangelizar os. Paulo só ia na sinagoga com o objetivo de evangelizar os judeus. Nós vamos analisar 4 textos, e nos 4 aparece a motivação de Paulo em ir na sinagoga no dia de sábado, que era para ganhar os judeus. Vamos lá. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, ele fazia o quê? Guardava o sábado. Ele fazia o quê? Arrazoou com eles quem? Os judeus. Com eles acerca das, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e este dizia, ele é quem? Jesus, que eu vos anuncio. Então Paulo ia na sinagoga não porque guardava o sábado, mas ele ia porque estava querendo ganhar os judeus. O próximo texto que nós vamos ler, pode passar? O próximo texto que nós vamos ler vai mostrar que era costume nas sinagogas, por exemplo, se viesse um estrangeiro, alguém de fora, eles darem a oportunidade para essa pessoa falar uma palavra. E Paulo se utilizava muito bem disso. Viajou o mundo inteiro, Corinto, Tessalônica, Filipos, Éfeso. Paulo viajava para evangelizar. Então a primeira coisa que ele fazia era procurar os judeus que já conheciam as Escrituras. Era isso que ele fazia. A sua primeira atitude, ele não ia na sinagoga porque guardava o sábado, mas era para ganhar judeu, já que ele tinha a oportunidade de falar. Vamos ver isso acontecendo aqui? Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Psídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas, e vós outros que também temei a Deus, ouvi. A partir de agora ele começa a expor que Jesus Cristo é o Messias esperado. Na primeira oportunidade que lhe deram, ele foi anunciar Então ele não foi na sinagoga porque guardava o sábado, mas porque anunciava a Cristo, aproveitando a oportunidade. Pode passar o próximo. Vamos ver isso acontecendo de novo. Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 arrazoou com eles acerca das. Olha, observe. Olha o objetivo, irmãos. Ele está indo para quê? Para guardar o sábado? Não, para arrazoar acerca da... Isso é abundante no texto. Não precisa você ter dom de interpretação para interpretar um texto desse. Ele fala, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os... Este dizia, ele é o Cristo Jesus em que eu vos anuncio. Pastor Silas Malafaia tem uma expressão que ele diz assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. Tudo tem um contexto, e o contexto aqui é de evangelização. Pode passar o próximo. Quer outro? Vamos lá. E todos os sábados discorria na sinagoga, Ele não ia para, não, estou aqui para guardar. Ele estava indo para evangelizar. Nos 4 textos que eles usam, isso fica muito claro. Persuadindo tanto a judeus como a gregos. E aí ele vai falar mais coisas. Tem muita gente que acha que o apóstolo Paulo estava sendo teimoso no seu ministério. Ele estava indo evangelizar os judeus de teimoso, porque ele é o apóstolo dos gentios. Muita gente diz isso. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele estava sendo teimoso, estava sendo perseguido pelos judeus à toa. O que ele tinha que ir na sinagoga? Eu quero te mostrar que no momento em que Cristo aparece para ele, e depois o Ananias é enviado à casa dele, vai mostrar que Paulo deveria pregar tanto a reis, quanto aos gentios ou gregos, quanto aos judeus.
fazia parte do seu comissionamento, fazia parte do seu serviço ministerial. Por isso que ele ia. Pode passar o próximo. Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o quê? Um instrumento para levar o meu nome perante quem? E mais quem? Bem como quem? Os filhos de quem? De Israel. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto de judeu quanto de, ele diz, primeiro do judeu, ó, depois do, porque a salvação vem dos judeus. Primeira, a prioridade ministerial dele era ganhar os judeus. Então por isso que ele ia na sinagoga no dia de sábado. Reflexão, pode passar o próximo, vamos refletir. Essa pergunta aqui, ela joga a pá de cal nessa história. Essa pergunta aqui é o velório dessa questão. Olha só, pergunta: a igreja se reunia nas casas ou nas sinagogas? Nas casas. Ora, se Paulo guardava o sábado, era para ele ir nas casas, dia de sábado, não nas sinagogas. Porque nas sinagogas, quem se reunia lá? Os judeus, inimigos dos crentes. Ora, se Paulo, não existe nenhum texto que mostra Paulo indo dia de sábado nas casas onde a igreja se reunia. Se a igreja guardasse o sábado, era para Paulo guardar o sábado junto com os crentes. Eu acho que essa pergunta aqui joga pá de cal nessa história de vez. Está sepultada essa questão do sábado? Ainda não. Ainda não, porque eu acredito que nós precisamos realmente enterrar como precisa ser enterrado essa questão. Se fosse necessário guardar o sábado, Paulo teria ensinado sobre isso em algum lugar. Mas nós vemos que Paulo combate isso. E combate, pastor? Combate. Pode passar o próximo aí. Vamos lá. Vamos continuar. Se der tempo de eu falar sobre outro tópico, a gente fala, mas eu vou caprichar nesse aqui, viu? Vamos lá. Paulo nunca iria praticar aquilo que ele reprovava. Nunca. Ele iria praticar aquilo que ele condenava, aquilo que ele reprovava. Ele diz aqui em Colossenses 2,16: ninguém, pois, vos, por causa de quê? Bebida ou dia de, ou lua, ou o quê? Vocês leram bem ali? Ou o quê? Sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam, porém o corpo é de... Ora, se ele está falando para os crentes de Colosso não serem julgados pelos de fora, porque eles não estão guardando essas coisas ali, inclusive o sábado, ele está dizendo assim: ninguém vos julgue por isso. É certamente que esses caras não estavam errados em não guardar essas coisas. Você concorda comigo? Eles estavam sendo julgados por quem? Certamente por alguém que guardava. Estavam querendo que eles guardassem também. Mas Paulo não está dizendo para os colossenses assim: ei, colossenses, vocês têm que guardar o sábado. Vocês precisam guardar as festas, para vocês não serem julgados pelos de fora. Ele está dizendo isso para eles? Ele está dizendo o quê, irmãos? Ninguém vos julgue por essas coisas. Significava que havia um grupo de pessoas que estavam julgando os crentes de Colosso, porque eles não guardavam essas coisas. Paulo estava assinando embaixo para que eles continuassem sem guardar essas coisas, porque essas coisas são sombra. Amém? Essas coisas são sombra. Agora, por que ele disse que essas coisas são sombra? Vamos pegar a questão do sábado aqui. Porque o sábado é uma sombra daquilo que haveria de vir. Por quê? Porque, queridos irmãos, o judeu, ele acreditava que a história da humanidade teria 7.000 anos. 6.000 anos a história da humanidade teria sem o governo de Cristo. Do 6.000 para o 7º, Cristo viria e iria governar esse último milênio. A palavra sábado vem do hebraico shabuia ou shabuim, que significa períodos de 7. Pode ser 7 dias, 7 meses, 7 anos ou 7 milênios. Entende? Por isso, sábados no plural.
que não é só um tipo de sábado, são vários. Se matricule no Rema, e você vai aprender todos os tipos de sábado na aula de escatologia, tá certo? Quando a gente for falar sobre as 70 semanas de Daniel. Queridos irmãos, observe bem que essa questão do sábado é o 7º mil anos em que Cristo seria Senhor. Do 6º mil para o 7º mil, Cristo iria governar a partir de Jerusalém. Esse 7º mil anos seria sob o governo de Cristo. Então Cristo é Senhor do sábado. Ele vai falar isso no próximo texto, pode passar. Porque o Filho do Homem é Senhor do... Mateus 12, 8. Quando os fariseus reprovavam os discípulos por estarem colhendo espigas dias de sábado. Jesus então disse: rapaz, eu sou o Senhor do sábado, vamos parar com isso. Então, essa questão do sábado apontava para um futuro, onde o povo de Israel teria descanso sob o governo do Messias. Por isso que o sábado é uma sombra daquilo que havia de vir. Até aqui tudo bem? Passa o próximo aí. Porque o fim da lei é quem? Para a justiça de todo aquele. O fim da lei é Cristo, irmãos. Você já está justificado. Nada do que você venha a fazer vai te tornar mais santo do que você já é. Pare de inventar moda. Amém? Passa o próximo. Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a quem? Ao aio. Essa palavra aio é o mesmo que tutor. Em Israel era muito comum uma criança, quando ela estava na idade de aprender, ela ser entregue a um tutor, que era o aio. Esse tutor iria ensinar matemática, física, geografia, questões sociais, outros idiomas, iria corrigir a criança, disciplinar a criança, ensinar a criança, sobre tudo, até que ela tivesse a maioridade. Depois que a criança atingia a maioridade, o aio entregava essa criança agora para os pais cuidarem. E agora já não era mais responsabilidade dele. Paulo está querendo dizer que a lei de Moisés, ela serviu de aio até o tempo em que a criança se tornou adulta. Agora que nós somos adultos, já não estamos mais sujeitos ao aio. A gente já não está mais sujeito aos rudimentos da lei, queridos irmãos. Nós estamos na graça. Glória a Deus. Passa ao próximo para a gente enterrar essa questão, ver se eu consigo enterrar isso. Vamos lá. Gálatas 4, 8. Deixa eu falar para os irmãos aqui o contexto da carta aos Gálatas. Essa carta foi escrita por Paulo. Paulo fundou algumas igrejas na sua primeira viagem missionária, quando ele fundou as igrejas de Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Ele fundou essas igrejas, e quando ele se ausentou, durante algum tempo, surgiram alguns mestres judaizantes, alguns judeus, que estavam querendo que os crentes convertidos nessas igrejas voltassem a se circuncidar, a guardar o sábado, a praticar os costumes da lei para serem salvos. E Paulo então, ele escreve essa carta muito chateado. É a única carta que Paulo não elogia os seus leitores. É uma carta onde ele está defendendo a liberdade cristã. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. Então Paulo aqui está defendendo isso. No finalzinho aqui, no capítulo 4, ele vai dizer: outrora, porém, está falando para os gentios que se converteram. Ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Diga: fracos e pobres. Aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Aos rudimentos fracos e pobres. Olha a lista. Ele diz: guardai dias, sábado, meses. Meses aqui é festa da lua nova.
Ao final de cada mês, o início do outro mês, os judeus, eles comemoravam a lua nova. Guardai tempos, né? Tempos aqui se refere às festas fixas de Israel, festa das trombetas, festa das semanas, festa dos tabernáculos, Pentecostes, Purim. Eram essas festas aqui que está sendo sinalizada ali como tempos. Guardai anos. Anos aqui é o ano sabático, o ano do jubileu. O ano sabático é que o judeu deixava a terra descansar 1 ano após plantar. 6 anos, 1 ano a terra tinha que descansar. No 7º ano ele não plantava nada, ok? E 7 períodos de 7 anos era o ano do jubileu, onde eles proclamavam libertação aos cativos e tudo mais. Então Paulo está dizendo que tudo isso aqui, ó, dias, meses, tempos e anos, são o que, irmãos? São o que? Ele diz ali, ó, rudimentos fracos e pobres. Rudimentos fracos e pobres. Como vocês estão se escravizando de novo. É interessante como você consegue libertar o povo e o povo volta a querer ser escravo novamente, como se tivesse saudade daquilo. Então Paulo está aqui corrigindo os Gálatas que estavam voltando a praticar os costumes novamente de Moisés. Temos visto por aqui então, de uma forma bem exaustiva, que não precisamos guardar o sábado. Certo? Quem é feliz aí sem guardar o sábado? Amém. Se você que está me ouvindo aí é feliz guardando o sábado, acha que é legal, guarde, meu irmão. Quem sou eu para te condenar? Mas eu prefiro não guardar. E eu tenho que instruir o meu povo o que está certo nas Escrituras. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, meu tempo foi embora. Eu não vou poder entrar no 3º tópico, tá certo? É uma covardia com vocês. Eu entrar nesse 3º tópico. Mas eu vou gravar e colocar lá no meu canal essa ministração mais com calma, tranquilo, usando esse recurso aqui. Você pode ir lá no meu canal PR Antônio Lira ou no meu site pastorantoniolira.com.br ou curso avançado de escatologia.com. Você pode me procurar por lá, tem estudos assim maravilhosos. E você daqui uns dias vai estar encontrando esse estudo lá completo. Glória a Deus, irmãos. Chamar o Ministério de Música aqui, o dirigente, não é? Louvado seja Deus.